Eu vou pregar agora naquela linha que nós estamos usando, os livros da Bíblia, o livro de Provérbios. Então, é o livro que a gente vai usar hoje. E eu vou trabalhar a seguinte ideia agora com vocês: Provérbios para a família. Eu separei alguns provérbios e eles darão a gente a motivação do assunto voltados para a família. Muito obrigado, Simar. Então, eu separei alguns e vou trabalhar aqui voltados para esse tema, para esta linha também, no mês da família. De modo que você vai, então, transitar comigo aqui em alguns provérbios, não são muitos, e você vai abrindo a Bíblia ou acessando o aplicativo à medida que eu for pontuando aqui os provérbios. Aliás, eu gostaria de orientar, já fiz isso repetidas vezes, a importância de leitura de toda a Bíblia, e mais alguns textos que têm assim uma praticidade para nós muito forte. Então, você não deve desprezar. Tem gente que diz assim: eu não gosto de ler crônicas, por exemplo. Eu terminei a leitura de crônicas ontem. Eu estou pretendendo, se Deus quiser, já era para ter feito, né? Mas talvez a disciplina não tenha. Mas agora, em 31 de maio, eu quero terminar a leitura da Bíblia, que eu comecei aqui com os irmãos da igreja. 31 de maio, eu termino toda. 1º de junho, se Deus permitir, eu quero começar outra leitura, e eu vou terminar com eles também, que é novembro. Veja bem, isso aqui não é para me promover. Eu estou com 65 anos, você vai ficando mais velho, você não precisa de promoção mais. Porque você sabe que você está na última volta lá. Assim, a última volta é longa ainda. Não, a última volta é longa, eu espero. Mas não é um de 30. Eu falo isso com consciência. Entendeu? Eu estou vai ser uma última volta longa. Não também, fiquem tranquilos, não também como pastor, tá? Mas eu estou de vida. Então, não é isso. É apenas para encorajar você. Porque às vezes a pessoa diz assim: eu não consigo tempo. Quando nós falamos isso, por exemplo, o meu plano era terminar em abril. Talvez até antes. Não fiz. O que aconteceu? Eu trabalho muito, mas talvez falta de disciplina. Certo? De repente, se eu tirasse um pouco de tempo do WhatsApp, da televisão eu vejo até pouco, mas de outras atividades eu poderia ter lido. Eu tenho, assim, uma verdadeira alegria, mas uma santa inveja, pastores que leem a Bíblia todo mês. Todo mês. Pastor Miquel da Paz Barreto, que está com o Senhor, leu durante 40 e poucos anos, todo mês a Bíblia. 2 horas e um pouquinho por dia separava. Pode fazer o teste, quanto tempo você gasta em rede social, por mais comedido que você seja. Os da nossa geração gastam menos, mas os mais novos, pode fazer. A média aí é um absurdo, quando você estuda isso. Dá uma gulgada lá e veja lá, para você ver quanto que é. E a gente é iludido também, achando que a gente eu não. Pare para ver, você vai ver. Então, eu tenho uma santa inveja. Então, eu quero encorajar você a ler a Bíblia. Mas alguns textos, eles são densos, né? Eu estava lendo crônicas ontem, aí eu fico pensando assim: Deus tem motivos que eu ainda não descobri, um ou outro eu descubro, de vez em quando sai um sermão lá. Aí, não sei quem gerou quem, fez isso, e tudo isso está escrito no livro das crônicas do rei de Judá, e está não sei o quê, papapá. E uma série de informações. Mas há alguns livros que têm assim um conteúdo prático para nós. Provérbios é um deles. Provérbios. Eu quero encorajar você a fazer leitura de provérbios permanentemente. Por exemplo, se você fizer um programa, todo dia eu vou ler um capítulo. Durante o mês de 31 dias, você lê o livro todo. Um capítulo por dia, você vai levar 3 minutos a 4 minutos, no máximo, lendo. Depois que você lê isso umas 100 vezes, você vai ver quanto que você vai ter de sabedoria. Pode ver. E você vai levar 3 a 4 minutos por capítulo, lendo tranquilo. Se você quiser estudar um pouco mais, aí você pode levar mais tempo.
E o mês que tiver 30, no dia 30 você lê 30 e 31. Então, se é dia 1º, eu vou ler o 1º. Por exemplo, se você quiser começar isso hoje, você não precisa esperar virar o mês para começar, porque provavelmente você vai esquecer. Começa hoje eu vou ler o capítulo 10 de Provérbios. Amanhã é um 11. Quando vier 31, você lê o 1º e aí você emenda. Faça isso algumas vezes. Esse livro tem muita coisa boa. E eu extraí daqui poucos provérbios, porque no sermão não daria. O primeiro deles é Provérbios 1:7. Se alguém souber de cor, pode recitar, sem abrir. Mas abrindo, não tem problema também. Entendeu? Diz assim nas versões mais antigas: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam, como é que está? Pensei que tivesse projetado. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Outras versões dizem assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, em vez de conhecimento, sabedoria. E aí segue o restante igual. Essa versão que é a NAA diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. No caso ali, conhecimento, esse sentido, mas pode ser sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Bem, o livro de Provérbios apresenta ensinos através de declarações objetivas. Há vários recursos literários para eles fazerem isso. E às vezes você não entende um provérbio muito, porque você, de repente, não está afinado com esse quesito literário, ou então você não está afinado também com o contexto. Então, esse é um problema. Né? Então, é importante que a gente também se assessore. Hoje você tem muitos recursos. Você tem muitos recursos aí na internet para se assessorar e buscar. E tem os professores de EBD também, que são excelentes e que podem ajudar, além de outros professores e outros estudos. Mas, por exemplo, tem um provérbio que diz assim: não removas os marcos antigos. E aí termina lá o texto, mas eu quero pegar essa expressão: não removas os marcos antigos. Então, muita gente pega esse provérbio no sentido de que você não deve desprezar o que foi feito ao longo da história para você. Uma aplicação boa, legal, mas lá no contexto do provérbio era muito mais do que isso. Sabe o que está falando? Está falando de honestidade. Eram os marcos que delimitavam as propriedades. Então, aquilo era delimitado durante muito tempo. Então, quando você lê, às vezes, você tem uma noção, não está errado, não é pecado nem nada, mas é mais do que aquilo. Então, falava lá de honestidade. Quer dizer, você não pode, de certa forma, se apropriar daquilo que não é seu. Este provérbio que eu separei agora, que é o primeiro que a gente destaca hoje, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é um fundamento para as famílias. Meus irmãos, as famílias precisam de sabedoria. Não precisam de conhecimento. Opa, pastor, o que é isso? Presta atenção, não é? Não se precipite, não é? Não criemos cânico, né? Ou não criemos pânico, né? Como é que é o negócio lá? Não, calma. Não precisa de conhecimento. Eu estou dizendo que se você fosse ter que escolher, né, a sabedoria é mais importante. Eu não estou com isso dizendo que você deve desprezar. Tem gente que não teve oportunidade de adquirir conhecimento escolar, não tem escolaridade. Não teve oportunidade de estudar, mas são pessoas providas de uma sabedoria impressionante. Onde que elas adquiriram essa sabedoria? Pode ser que alguém diga, natureza, ela mesma, geração de um para o outro. Realmente, eu creio também que isso passa. Às vezes é uma pessoa que não tem nenhum comprometimento com Deus, não tem nada, mas ela desenvolve uma sabedoria por causa de suas atitudes, sua formação familiar, sem dúvida alguma, não há problema. Mas só que aqui nós temos uma base.
Temer a Deus é o princípio da sabedoria. E como as famílias cristãs precisam disso. Como precisam. Como nós precisamos disso. E às vezes algumas pessoas pensam que esse temor é um medo. Não, é reverência, é comprometimento, é relacionamento com Ele. O temor do Senhor é a caminhada com Ele, em todas as atividades, todas as atitudes. Meus irmãos, a Bíblia diz, Jesus falando que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Eu não sei exatamente como é que é esse negócio, porque eu vejo pessoas que amam muito, mas eu tenho percebido também que parece que a gente está muito envolvido com as coisas daqui, a gente está envolvido muito com as coisas terrenas, e a gente está perdendo o senso de reverência a Deus, de temor a Deus, e a gente está perdendo muito de sabedoria. A gente está perdendo muito da essência da vida. Então Salomão vem, e o provérbio, quem escreveu esse provérbio aqui, porque são vários autores também, você encontra ele dizendo assim, olha, você quer, e a gente aplica isso para a família, quer uma família saudável, abençoada, uma família que seja importante no seu círculo social, importante não de status, de importância, de vida, não é? Você quer temer a Deus. E ele adverte, os insensatos, quer dizer, os loucos, aqueles que não caminham por essa linha, desprezam a sabedoria e desprezam o ensino. Mesmo não indo à escola, pode aprender. Tem muitas formas de aprender. Então, você quer ser um louco ou ser um sábio? Temor do Senhor, relacionamento com Ele permanente. Se hoje a gente pudesse ter uma leitura completa de todo o nosso lar, toda a nossa casa, e visse ali uma espécie de radiografia avaliativa da nossa família, ela seria identificada como uma família que tem temor de Deus e sabedoria? Adquire sabedoria nisso ou não? É uma coisa que a gente tem que perguntar. O segundo provérbio que eu quero destacar agora é o provérbio 10, verso 7. E este provérbio se dirige a homens. Eu quero destacar mais precisamente para nós, os homens. O primeiro provérbio é o provérbio que dá o fundamento para todas as pessoas, toda a casa, toda a família. Agora, esse provérbio, eu quero destacar mais voltado para os homens. No verso 6 diz assim, eu quero 7. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória dos justos é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Então, este provérbio que eu destaco agora, dirigindo-se mais a nós, os homens, se o primeiro trabalhava um fundamento para a família, esse trabalha integridade. Integridade. A ideia de justo para aquele escritor e para os escritores antigos é de pessoas que temiam a Deus e quem não temia era ímpio. Agora veja a ironia. Ironia que nos envergonha. Às vezes há pessoas que estariam nessa classificação de ímpios, mais íntegros do que aqueles que estariam na classificação de justos. Pessoas que não temem a Deus, não declaram-se tementes a Deus. Então estaria na segunda categoria, categoria de ímpios. E são pessoas íntegras. Então nós homens, para uma família abençoada, um provérbio que a gente deve adquirir para a gente, colocar no dia a dia da prática de vida, é essa, é a integridade. Integridade.
nós somos íntegros. Deixa eu te falar uma coisa, integridade não tem a ver com perfeição, não. Quando alguém diz assim, eu sou íntegro, ele não é perfeito. O único perfeito que viveu aqui é Jesus. Então, a rigor, ninguém seria íntegro. Mas sim, pode ser. A integridade faz parte. A perfeição está relacionada à queda do homem, à nossa natureza. Nós somos imperfeitos, mas a integridade está relacionada ao seu caráter, ao seu desejo de fazer o que é certo, de lutar pelo que é certo. E quando ele errar, porque ele é imperfeito, ele saberá que ele precisa retornar e não terá qualquer intenção de mascarar aquilo, de camuflar aquilo. Não, ele é íntegro. Eu errei, eu falhei. Nós precisamos de homens assim. Precisamos de homens assim nas famílias. Íntegros. Íntegros. Tem gente que pensa que integridade é pagar conta, é fazer aquilo. Também, tudo bem. Mas é mais do que isso. É uma vida que inteiramente se dedica ao Senhor. A palavra íntegro tem a ideia de inteiro. Essa aí é uma das ideias dela. E a gente precisa disso. Não é um justo no sentido de perfeição. Ninguém é. O próprio escritor bíblico em Salmo diz que não há um homem sequer justo, nenhum sequer. E Romanos depois repete. Então Deus não olha para a nossa justiça, Deus olha para a nossa integridade, para a nossa sinceridade. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Não é uma pessoa perfeita, é um coração quebrantado. Quebrantado porque reconhece a sua condição. Então nós precisamos, como homens, de assumir esse papel. Eu sou íntegro. A gente precisa pensar sobre isso. A família é abençoada. Tem um terceiro provérbio que eu quero destacar, está agora no número 14, capítulo 14, verso 1. O primeiro provérbio que eu citei fala de fundamento, o segundo fala de integridade relacionada ao homem. O 14, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, ou a louca em outras versões, a derruba com as próprias mãos. E agora, esta palavra é no sentido das mulheres. A mulher sábia. Qual é a mulher sábia? Quem é a mulher sábia que edifica a sua casa? A mulher tem um poder impressionante. Impressionante. A mulher tem uma capacidade de mudar destinos, de alterar rotas, de abençoar vidas como ninguém, mais do que o homem. A partir da sua própria natureza, que Deus a presenteou, que é a própria gestação. Eu fico impressionado de ver como uma mãe tem relacionamento com o filho. E quando eu era pai de bebê, e o Simar mãe de bebê, às vezes pela correria do dia a dia a gente não percebe isso. Mesmo sabendo aqui, no dia a dia a gente nem percebe isso. Pouquinho agora percebendo aí na relação de neta, eu fico olhando, que aproximação. Nós não temos esse privilégio, as mulheres têm, com dor, assim, com bastante luta, não é fácil. Mas que relação, ela tem um poder tremendo. Eu imagino, por que esse provérbio foi atribuído à mulher
que a sábia edifica a casa e a tola derruba com as mãos, é porque ela pode ser um instrumento de graça na vida da família. E o tema que eu abordo agora, o primeiro foi fundamento, o segundo, integridade, o terceiro, afetividade. Há muitas mulheres que sofrem com os homens, inclusive nós, homens cristãos. Não temos que passar a mão, não. Nós temos que admitir as nossas mazelas. Por mais que a gente evolua, por mais que a gente queira, a gente às vezes é insensível. Às vezes a gente é insensível. Há uma evolução muito grande, há um amadurecimento muito grande, eu reconheço isso. Mas mesmo assim, nós ainda não somos os homens ideais, os que Deus deseja que sejamos. Não, nós precisamos avançar mais. Então a mulher tem muitas oportunidades para perder essa docilidade, essa afetividade e com sabedoria conduzir o lar. Mas graças a Deus que a maioria dos lares, sobretudo cristãos, permanece porque mulheres sábias têm edificado e não têm derrubado. Não tem derrubado. Eu preguei recentemente aqui nessa série sobre Nabal e Abigail. Não sei se vocês lembram. Está lá no YouTube, vocês podem ver depois. O sermão está lá, só o sermão. É a série que a gente está falando. Quer dizer, eu não sei se esse ainda está, já está. Porque a gente está fazendo a sequência 2 por semana. Então é possível que não esteja ainda lá em Reis. Acho que foi Reis. Tá? Então, se não tiver ainda, mas no site da igreja, no YouTube da igreja, está. Entendeu? Esse é uma janela especial que você tem só o sermão. Abigail salvou o seu lar. Uma mulher sábia naquele tempo. Uma mulher digna, honrada. Salvou. Mulheres, o mundo está precisando de mulheres que cada dia mais desenvolvam a sabedoria. Sejam sábias e sábias e sábias. E no lar seja uma espécie de norte. Porque às vezes não é, há homens que são mesmo, sei lá, complicados. Elas podem ser no norte com sabedoria. Com sabedoria. Então valorizem isso. Homens, valorizemos também isso. O nosso destaque agora é para as mulheres. Falei sobre nós. As mulheres sábias que abençoem as famílias. Famílias saudáveis passam por mulheres sábias. Olha, eu vejo, meu pai era um homem honrado. Eu louvo a Deus pela memória dele. Mas meu pai, se eu tenho 65 anos, meu pai estaria com 118 anos. Eu faria este ano, nós estamos em 2026, 118 anos ele faria, se eu não me engano. São 108, não sei. Então você imagina, meu pai, há 80 anos, no interior do interior, lá onde o vento faz a curva. Você imagina onde é? Entendeu? Amarrava cachorro com linguiça. O cachorro ficava quietinho ali. O ladrão era preso no galinheiro. Ele roubava a galinha, era preso no galinheiro. Ele não saía, não fugia. E devolvia a galinha. Você imagina. E toda aquela formação, e toda a história anterior. Então, meu pai tinha também algumas manias. Né? Era a formação dele. Foi aprendendo. Papai, na velhice, desenvolveu algumas coisas que ele não desenvolveu antes. Eu herdei isso dele, eu também desenvolvi no início, acho que eu melhorei hoje. Minha mãe, quanta sabedoria. 8 filhos, serão 12. 3 morreram assim no parto, o natimorto e tal. Um morreu adolescente, com meningite. Ficamos 8. Recentemente, uma de nossas irmãs foi para o céu. Então, somos 7 hoje. Os 8 que sobreviveram muitos anos, o que faleceu na adolescência era cristão. Ele cantava os hinos ali no leito de dor, no sofrimento. É testemunho que me contaram, eu não vi. Então, os 9 que sobreviveram
cristãos comprometidos com o reino. Não é cristão meia tigela, não. Comprometidos com o reino. Meu pai teve a parte dele, da integridade, da seriedade, do temor a Deus. Mas aí, mamãe completou com sabedoria. Porque às vezes não é preciso apenas temor a Deus, é preciso sabedoria também. Então, mulheres, valorizem isso e peçam cada vez mais a Deus sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Quando surgir aquela situação, é meio confusa, você leva aquele susto. Tente dizer: Deus, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria, Senhor. Onde que eu posso adquirir agora a sabedoria? Sabe por quê? Porque ninguém adquire sabedoria a ponto de não precisar de renovação dela permanentemente. Tudo que você sabe até agora, amanhã, joga tudo para baixo quando surge uma situação nova. É assim a vida. É assim a vida. Você iria a um médico que foi excelente médico em 1970, tem 50 anos, ele era o melhor médico da cidade. Nunca mais ele estudou, nunca mais ele foi a um congresso, nunca mais ele reciclou, nunca mais ele se atualizou, nunca mais. Você iria esse médico hoje? Eu não iria. Eu iria até para dar um abraço dele, poderia ouvi-lo e tudo, mas eu não iria. Por quê? Porque ele vai querer aplicar a medicação naquele tempo. Vai querer aplicar naquele tempo. Então nós precisamos também de renovar, de reciclar todo dia, pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, me ajuda. Quarto provérbio que eu quero destacar está em o capítulo 22, ou melhor, era o 15, perdão, 22 é o último. 15, vocês deram amém agora, não deram? Assim, quietinho, né? 15, verso 1. O primeiro provérbio fala de fundamento, o segundo fala de integridade, o terceiro fala de afetividade. E agora o 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura faz o quê? Suscita a ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, provoca a ira. E esta mensagem que eu quero resumir do provérbio está falando agora de relacionamento, fundamento, integridade, afetividade, relacionamento. Não tem aquela música, eu não sou bom de música não, sinceramente, não é nada não, eu estou querendo exercitar isso. Minha família é muito, como é que é? Minha família é muito, tem uma musiquinha assim, unida, não é? Como é que é o negócio? Mas aí aquilo ali é uma sátira, não é? É sátira que fala? Como é que é? Me ajuda aí. É uma... Muito ouriçada. É uma sátira. Depois eu vou para casa, hoje eu vou pegar essa letra para lembrar. Que ali está... A nossa família é assim, não? Fala a verdade. Todo mundo. Tem encontro de família na sua casa? Às vezes conjunto todo mundo. Gente, é uma fofocada, não? Boa. Fofocada boa. É um bate-papo para lá e para cá. Fala tudo lá em casa, todo mundo fala alto. Todo mundo fala alto lá em casa. É um negócio. Alto assim, natural. Entendeu? O Cortella, esse professor, Cortella, ele disse o seguinte: se você chegar numa casa que está tudo muito certinho, é tudo ali certinho, não há bagunça, não há nada, aquela casa é morta. Vocês já viram ele falar isso? Ele aplicou no sentido. Claro que não está falando de bagunça, né? Um negócio, não, que é uma patologia. Recentemente em Cabo Frio, 2 casas, as pessoas iam acumulando tudo, tiraram não sei quantos caminhões de lixo dentro da casa, a pessoa vivia lá. Uma doença, uma patologia, me esqueci o nome agora. Não, está falando de vida. E lá em casa, quando reúne, olha, é um negócio de ter hora que você não sabe, mas gente falando para todo lado, começando, somos 7 irmãos agora, aí vem mais os netos, né, sobrinhos, e também netos desses que já tem, e vem todo mundo, dá mais de 50, quando vem todo mundo dá mais. Isso faz parte, é bom,
Mas a gente tem que também pensar se no relacionamento a gente não está assim, sei lá, no dia a dia. Por quê? Porque isso acaba desgastando. Eu já falei muitas vezes nesse quesito com a minha família, com a minha casa. E eu tento aprimorar. Eu já contei para vocês várias vezes aqui. Um dia, minha filha chegou para mim, eu estava sentado vendo televisão, ela era uma menininha, e eu vendo televisão sentado, acho que eu fui ver o Globo Esporte, alguma coisa ali, Jornal da Tarde, eu tento ver, né, quando eu consigo. Naquele tempo eu via até mais, eu estou ali, não tinha esse acesso à internet que facilita você ter notícias com mais rapidez, e antes de tudo, e eu estava ali sentado vendo, não sei porquê, alguma razão, e ela chegou para falar comigo, e eu não dei atenção a ela que eu devia dar. Então ela virou para mim e falou assim, se fosse alguém da igreja, o senhor responderia assim? Mas saiu chorando. Então, homens que estão aqui, mulheres que estão aqui, filhos que estão aqui, pais que estão aqui, não mascare, avalie se de repente você tem, de alguma maneira, agido em algum momento assim. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, nenhum de nós é. Então, a gente precisa crescer no relacionamento. E a Bíblia diz ali para a gente, olha, tem uma resposta branda, não é? Olha, é interessante que se a gente aprender isso, vai causar até uma surpresa. Você já viu alguma discussão assim, que tem às vezes uma discussão? Eu já experimentei isso, e às vezes o outro não fala nada. Sei lá, ali, e há palavras ríspidas no dia a dia normal, e o outro não fala nada. Você já viu qual é a reação do outro? Você não vai falar nada, não? Você não vai falar. Tanto o homem quanto a mulher. O cara quer que fale. Mas a gente precisa aprender. A palavra branda faz o quê? Desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes tem filhos, e a Bíblia diz, não provoqueis a ira nos filhos. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, então não sobre este texto em si. Às vezes a gente age assim. Relacionamento. Precisamos melhorar os relacionamentos todo dia, o tempo todo. Pergunte para sua esposa hoje, entendeu? Não precisa ser agora não, mas pergunte de repente, vem cá, tem alguma coisa que eu preciso melhorar no relacionamento com você? Pergunte para o esposo também. Tem alguma coisa que eu preciso melhorar? Pergunte para os filhos. Pergunte para os pais. Pergunte para o irmão. Tem alguma coisa que eu possa melhorar? Ou então avalie, de repente você mesmo já vai concluir, já vai fazer. Primeiro, provérbio, fundamento. Segundo, integridade. Terceiro, afetividade. E o quarto, relacionamento. Vamos ao quinto provérbio. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse provérbio é muito conhecido. E, às vezes, como tantos outros, mal compreendido. O autor não está falando de uma causa e efeito. Ele não está trabalhando como algo que vai acontecer naturalmente e que isso vai ser uma norma, e que ele está falando ali de que é o caminho do evangelho, que é o caminho do céu. Aí tem gente que diz assim, eu criei meu filho na igreja, meu filho não quer saber de nada. Antes de avançar qualquer coisa, primeiro é o seguinte, cada pessoa chega um momento que ela toma as suas decisões. Então você tem que respeitar isso. Segundo, que aí sim tem a ver com a gente, é se a gente realmente ensinou. Porque o que está falando ali, o caminho que a gente ensinar, é o caminho que ela não vai se desviar. E essa chamada criar na igreja, vamos dizer, essa declaração, não significa que você ensinou o caminho.
De repente, você está levando ao templo, enquanto você tinha poder para fazer isso, mas não houve um ensino sobre o que significa, o que isso representa, e também não houve um pano de fundo que sustentasse aquela ida à igreja. Eu sei que é história cômica, mas não é impossível. A menininha, a porta chegou, o pastor estava cumprimentando, ele era um pastor alto, não era baixinho igual eu, então não sou eu, e a menininha pequenininha olhando para ele, assim, olhando, e indagando, e foi assim, muito denunciador, porque ela ficava olhando, querendo olhar pelo pastor, o que está vendo? Aí a mãe falou, o que houve, minha filhinha? A menina pequenininha falou assim, eu estou querendo ver a outra cara do senhor, que mamãe falou lá em casa que o senhor tem duas caras. Eu pensei que vocês iam dar uma risada melhor, essa é antiga, né? Hein? Quem não conhecia essa, levante a mão. Então valeu a pena, né? Então a maioria conhecia. Gente, olha só, ensinar o caminho não é levar a um templo. Não. Por que uma pessoa do campo, da agricultura, lá da roça, um filho aprende a tirar leite da vaca? Ele é pequenininho, começa a andar, começa a se movimentar, ele vai lá, ele vê o pai fazendo aquele movimento. Quando ele cresce um pouquinho mais, o pai até vai, vem aqui, dá oportunidade. Primeiro ele está vendo, depois ele vai fazer, ele pega gosto. Daqui a pouco ele está tirando leite, às vezes, melhor do que o pai. Pode desenvolver algumas técnicas melhores. Hoje é tudo mecânico, né? Eu estou falando daquela antiga, né? Daquela ordenha antiga. Aí ele vai fazendo, aprendeu. Ele viu, ele experimentou, ele teve prazer. Certamente o pai fazia aquilo com prazer, de repente até cantando. E ele foi ganhando gosto daquilo. Agora, se o pai todo dia leva o filho lá no curral, você vai ficar 2 horas aqui no curral, sem fazer nada. Esse menino não aprenderia a tirar leite nunca. Nunca. Vamos, meu filho, vamos lá no curral. Senta aqui no curral, fica aqui. E eu vou cantar, eu vou fazer alguma coisa. Todo dia, 2, 3 horas no curral. É uma série de fatores. Certamente aquele vídeo viu o pai chegar quando ele era menorzinho um pouquinho, até depois maior. O pai chegar com o leite todo alegre para casa. Colocava lá. Uma parte ia para a cooperativa, outra ficava ali. Ele ia vendo. Pegou gosto. A ideia desse verso é pegar gosto. Se nós não lemos a Bíblia, se nós não interessamos pelas pessoas, se nós não amamos as pessoas, se a gente não ama missões, a gente só fala, não vai ter gosto. Se a gente faz isso tudo, mas ao mesmo tempo não caminha com essas outras linhas que abordamos aqui, integridade, afetividade, relacionamento, não é? Fundamento, se a gente não caminha, isso também vai ser um elemento para o diabo colocar na cabeça deles. É importante que a gente veja isso. E o primeiro tema do primeiro provérbio é fundamento. O segundo é integridade. O terceiro é afetividade. O quarto é relacionamento. E o quinto é legado, é herança. Legado e herança são 2 palavras que se confundem, embora eu já tenha feito aqui distinção entre as duas, mas quando você avalia mesmo, e aí os advogados estão aí que podem também trabalhar isso melhor, não é? Mas ele tem um sentido também muito apropriado. O legado também está ligado a essa linha jurídica. Então, herança, legado, o que você quiser deixar, o que você vai deixar para o seu filho?
É isso que esse verso está deixando para a gente. O que você está deixando para os filhos, para as gerações seguintes. Eles vão aprender com a gente. Oh, mas já estão velhos agora. Então Deus me ajuda. Se eu falhei muitos, Deus foi misericordioso. Então Deus me ajuda e eu quero então ajudá-los então a que eles se reencontrem, que eles se voltem. Se de repente alguma coisa foi determinante para que eles se afastassem. Legado, busque saber qual é o legado que você está deixando para as gerações futuras.